Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, né? Mais uma semana, mais uma oportunidade da gente estudar. E aí a gente, para dar início, né, ao nosso estudo da noite, vamos nos harmonizar e pedir a Deus para que tudo transcorra da melhor maneira possível, né? Deus de infinita misericórdia, Jesus amado e mestre, meus bons mentores espirituais, neste instante pedimos a tua proteção, o teu amparo, para que o estudo da noite transcorra num clima de paz e que possa acontecer a aprendizagem, que aquilo que for estudado possa não só fazer parte do nosso conhecimento, mas também da nossa prática diária. Que o irmão que fará uso da palavra possa ser intuído, para que dele possa vir o conhecimento necessário para a nossa transformação. Que assim seja, graças a Deus. Com vocês, o Washington, que vai falar sobre lei de causa e efeito, segunda parte do céu e inferno. Boa noite a todos. Agradecemos a Deus pela oportunidade de aqui estarmos e podermos cada vez mais utilizar os nossos atributos, tão importante para o nosso crescimento. Que possamos, nessa noite, desenvolver esse tema tão importante para nós e termos a oportunidade de debruçarmos no livro Céu e Inferno, para tentar aqui entender, compreender alguns fatos, alguns testemunhos, alguns pontos, alguns conceitos importantíssimos para nós que somos espíritas, entender de maneira mais ampla, mais objetiva, para que possamos avaliar cada vez mais, de maneira mais clara, mais objetiva, os nossos passos, os nossos caminhos. E assim, avaliando, nesse processo de fazer uma retrospectiva, nós podemos cada vez mais aumentar os fatores reais da nossa existência, as coisas que realmente são factuais na nossa vida, na nossa existência, e cada vez mais diminuindo as crenças, que são muitas vezes geradas em cima da nossa emoção, da nossa ignorância, do estado mental em que estejamos envolvidos, ou do conhecimento passado, antigo passado, mas devido à evolução e o conhecimento das coisas, se muda, se modifica. Aquilo que era oculto, obscurecido, o que se achava como mágica, se revela e veremos que não é mágica. A ciência pode explicar, é um fato real, porque nosso crescimento, nosso desenvolvimento foi ocorrendo, e com isso nós temos a capacidade de entender mais. Mas se colocarmos numa posição em que achamos que nós sabemos de tudo, não teremos essa compreensão. Nós podemos saber, sim, de alguma coisa e bem, profundamente bem, mas não sabemos de tudo, de vários assuntos, de vários temas da nossa vida, da vida corriqueira, do dia a dia nosso. Não sabemos. E às vezes precisamos pedir ajuda, amparo, para outro que saiba algum assunto, para poder ampliar a nossa visão, o nosso conhecimento, de maneira solidária, cada um entendendo as suas competências, mas auxiliando naquilo e que falta no outro. E isso é importante para o nosso crescimento, para a nossa perspectiva. Mas, ao mesmo tempo, quando temos um entendimento de um fato, também não é para ficarmos também mudando de ideia para lá e para cá, de um ponto para outro. Não, nós temos que ser equilibrados, concisos, e ter uma forma analítica de analisar as coisas, dentro do seu macro, dentro do microcosmo, para compreender na realidade. Que às vezes uma situação na nossa existência, uma coisa pontual, ela se mostra de uma forma, mas se olharmos como um todo, ou se olharmos todo o milharal, observaremos um outro comportamento. Então temos que ter essa ideia para fechar nessa relação, nesse fato, nessa posição. E assim a doutrina espírita procura fazer-nos compreender e entender os ensinamentos do Mestre Jesus, para sabermos realmente a nossa realidade. A nossa realidade. A realidade de cada um de nós. A realidade de todos nós. E de sabermos que tudo tem a ver com todos. Mas todos têm a ver com tudo. E nós estamos nesse universo. Somos viajantes do universo. Apesar de pensarmos que estamos parados agora aqui, mas estamos viajando. Porque depende do ponto de referência. E é esse ponto de referência que nós devemos avançar, ampliar nossos conhecimentos, para entender essa complexidade, mas através da nossa inteligência,
nós vamos ver que não é tão complexo, mas sim o nosso esforço, a nossa vontade, a nossa determinação em persistir naquilo que nos esclarece, naquilo que nos liberta, aquilo que nos dá força e nos faz compreender que somos muito mais do que agimos e pensamos no nosso dia a dia, ainda tolhido pela ignorância, por algumas vicissitudes. E hoje iremos estudar a lei de causa e efeito e faremos uma abordagem na segunda parte do livro O Céu e o Inferno. Somos espíritos imortais. Isso é um ponto fundamental para podermos entender. Somos espíritos imortais. Não perdemos a validade. Não desaparecemos do nada e pronto, não existimos mais, acabou. Sumiu. Não desaparecemos com o corpo físico ao qual nós estamos aqui envolvido relativamente. Nós continuamos a existir. Fomos criados simples, ignorantes e fadados a toda a eternidade, para viver, para evoluir. Então, nós não iremos acabar com o corpo. Não seremos nada. Não voltaremos para o oceano, para a luz, ou para o ser que nos criou, como uma gota ao retornar para o oceano. Não. Continuamos a ter a nossa individualidade. Toda a bagagem de conhecimento, experiências, sejam elas positivas ou negativas, continuarão conosco em todo um processo de desenvolvimento. Porque todos nós somos fadados à evolução. Essa progressão espiritual, essa evolução espiritual tão necessária para nós, e cuja finalidade é o quê? A nossa felicidade relativa. O nosso conhecimento e entendimento de nós mesmos, de nós próprios, e das nossas potencialidades. Mas nesse trajeto tem a encarnação. Como fomos criados simples e ignorantes, nós temos a encarnação como uma forma, um meio de nós podermos desenvolver, utilizar os nossos potenciais dados por Deus, pelo nosso Criador, para ampliar o nosso conhecimento e a nossa percepção de mundo, de existência, de realidade, de relação e de compreender, entender o nosso Criador. Mas, encarnação, muito bem. Mas numa única existência, muito difícil, muito raro, impossível. Porque se é infinito o nosso progresso, uma só existência não dará a cabo. Teremos reencarnações, oportunidade de virmos a trabalhar, a intelectualizar a matéria com a qual nós utilizamos hoje, que nós estamos encarnados, e desenvolver a nossa inteligência, e desenvolver a nossa moralidade. Essa massa de entendimento, de conhecimento que cada um de nós carregamos na nossa jornada, cada um com a sua característica própria, definida, e cada um de nós é uma individualidade. Partimos nesse processo de reencarnações, oportunidade de retornar ao mundo físico e aprimorar, desenvolver expiações com tom de provas, com tom de resgatar determinadas situações ao qual não, em outra existência, não demos a cabo, não fomos profícuos em realizá-las e desenvolvê-las, e assim vamos reencarnando. E isso é uma oportunidade muito boa, divina, que é a oportunidade que Deus nos dá de encarnarmos em várias épocas da humanidade, em várias situações e circunstâncias da vida, da existência, para obtermos experiências diversas, experiências múltiplas, interessantes para agregarmos ao nosso conhecimento, às nossas experiências. E temos o livre-arbítrio nesse caminho, nessas encarnações, que é a oportunidade de utilizarmos o nosso pensamento, a nossa vontade, a nossa ação para agir. Mas livre-arbítrio, porque o mérito da nossa jornada, da nossa caminhada é nosso, é de cada um de nós. E a partir desse livre-arbítrio de podermos fazer ir para a direita, ir para a esquerda, subir ou descer, tomar esta decisão na nossa existência, ou tomar aquela decisão, ou não tomar decisão alguma, ficar inerte, parado, é nossa. É por nossa conta. É por nosso desejo. É por nossa vontade. E nós, como somos espíritos e temos como atributos a inteligência e a vontade, tão importante para a nossa atividade, e o pensamento, pois estamos pensando constantemente.
durante o dia, quantos milhares de pensamentos nós temos, das mais variadas formas e direções? Esses são os nossos atributos do Espírito. E com o livre-arbítrio, podemos fazer muitas coisas, tomar várias direções, porque o mérito da nossa ação é nosso, pelo nosso esforço. Nós vemos a lei de causa e efeito aparecer. A doutrina espírita Kardec traz a lei de causa e efeito para a nossa compreensão. E é interessante nós observarmos e entendermos melhor essa lei de causa e efeito, como ela funciona, como ela se dá. Ela está dentro das características, dentro da lei divina? Lei de causa e efeito, utilizada para especificar as consequências, os efeitos gerados pelas ações, causas humanas. Nós observamos que a lei de causa e efeito, ela trabalha em cima das situações e das ações das relações humanas, das relações nossa conosco mesmo, da relação nossa com o próximo, da relação nossa com as coisas que têm materiais. Ela diferencia bastante, pode parecer parecido, mas diferencia no seu conceito, na sua amplitude, da lei de ação e reação de Isaac Newton. Ela diferencia, porque Isaac Newton, na lei dele, vê muitas questões materiais. Está em cima da ação, da força, das questões materiais. E a lei de causa e efeito, ela vai em cima das relações humanas, do espírito. E utilizando-se da providência divina. Então, observamos então nesse tom, ensina o Espiritismo, porém que a lei de causa e efeito pode ser modificada assim, pela força do amor e pela vontade do indivíduo de querer efetivamente reparar os erros cometidos. Não se pode ignorar também que perante a balança divina, todas as atenuantes são consideradas, inclusive as intenções, grau de conscientização, circunstâncias, nível de sanidade mental e etc. Observamos aí a lei de causa e efeito, como ela entra em ingredientes do amor e da vontade. O amor é imprescindível nesse ponto de entendimento nosso, porque se formos analisar a lei de ação e reação, se eu furo alguém no braço direito, essa pessoa irá me furar no braço direito. E esse processo nunca irá acabar. Esse circuito, então se alguém furou no braço direito, eu furei no outro, eu vou também sofrer. A mesma coisa, isso não tem fim. Mas na lei de causa e efeito, modifica esse processo. Modifica esse caminho de achar que é uma coisa fatal. É assim que tem que ser e vai ser sempre assim. Não. Entra o amor e a vontade. E quando entra o amor e a vontade, nós observamos que nós podemos, através do nosso esforço, da nossa conscientização, trabalhar, entender e reverter um processo. Se até então nós fizemos alguma coisa que causou mal ao trem ou a nós próprios, através de uma ação impensada, nós já observamos que poderemos, adiante, alterar, mudar, pelo amor e pela vontade. Porque ninguém será ajudado se não querer, se tiver fechado. A luz não chegará. As preces não chegará. Porque encontra-se fechado, como um papel celofane. Fechado e não consegue penetrar ali o que realmente necessita. Então observamos como a vontade e o amor, ela atua nesse processo da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito está diretamente relacionada à noção que se tem da justiça, e mais ainda da justiça divina. E tem que ter a justiça divina. Que justiça divina? É essa justiça divina que nós vemos através do amor, do amparo, da fraternidade. Tão imprescindível. Porque se nós fomos criados simples e ignorantes, e simples e ignorantes sendo criados, automaticamente nós iríamos na nossa caminhada tropeçar em algumas coisas, equivocarmos, nos atrapalharmos e causar mal a nós próprios ou ao outrem, automaticamente numa única existência, ou tendo uma oportunidade, não ter outra oportunidade, o que seria de nós? Que pai é esse? Que justiça é essa? De dar uma única oportunidade. E se fez o mal, pelo mal pagará e ponto. Não. Não há justiça. Não há desenvolvimento, não há evolução dessa forma. Mas entendendo a lei de causa e efeito com a justiça divina, compreenderemos melhor que Deus é amor. Amor que se expande do átomo aos astros. Mas é justiça também,
justiça que atribui a cada espírito segundo a própria escolha. E quando fala do átomo aos astros, observamos que tudo que existe na natureza, seja dos minerais, dos vegetais, do animal e o hominal, todos esses princípios são assabancados pela justiça divina. Todos eles estão num processo conjunto, harmonioso, de evolução, de transformação e de beneficiar a nós, espíritos, a desenvolver as nossas competências. Tão importante para aquilo que nós procuramos e buscamos cada vez mais. E cada vez buscamos e buscamos mais, fora, eximindo, está na matéria a nossa felicidade, o nosso sucesso, toda a nossa aquisição é meu. Nós entendemos isso muito bem, mas a justiça também, a justiça de Deus é importantíssima. Porque se nós, através do nosso livre-arbítrio, cometemos falhas, erros, cometemos acertos, fomos bem-sucedidos, automaticamente isso irá repercutir em benefício de nós próprios, em benefício daqueles que estão ao nosso redor. Porque assim como os atos impensados repercutem de forma danosa, também os atos positivos, construtivos, harmoniosos, também ele repercute em favor de nós e daqueles também. Então temos que ter essa clareza dos efeitos que a providência divina prepara, beneficia a todos nós através da nossa ação. Sendo amor, concede à consciência transviada tantas experiências quantas deseje, a fim de retificar-se. Todos aqueles que acham, seja encarnado ou desencarnado, que não tem jeito, eu fiz aquela situação e não tem jeito de retornar, de recuperar, realmente, não tem jeito da água do rio voltar de novo para a nascente. Mas tem jeito de nós daqui para frente fazermos diferente. Utilizarmos o amor à vontade, porque há oportunidade criada por Deus para que isso aconteça, para que haja isso, a recuperação, a transformação, para que haja a expiação, uma expiação com crescimento, com transformação, sofrer pelo mal que tenha feito, mas nesse sofrimento também trabalhar a sua capacidade de resiliência, de transformação, de entender por que está passando por aquilo ali. Compreender que o amor, a humildade, a simplicidade e a resignação irá transformar, irá vencer as barreiras da dificuldade, que até então parecia intransponível. Então observamos aqui a justiça do Pai, a dar outras oportunidades a todos nós de restabelecermos, de reavivarmos, de apaziguarmos aquilo que nos estava fazendo mal. Assim como uma discussão um dia anterior, depois de uma noite, de um sono, no dia seguinte, nos acordamos às vezes com a mente mais leve, mais clara, com um pouco mais de sensibilidade, e fomos àquela situação, aquele contexto de situação, e refazemos as pazes, ou falamos de maneira mais clara, mais calma, mais consciente, sem as emoções, e junto às emoções vem sempre a ignorância, e falar além daquilo, nós conseguimos diluir aquela situação e tornar. Imagine situações em que é difícil voltar atrás daquele momento, pois a pessoa deixou de existir nesse mundo físico, só agora em outra oportunidade. Mas a justiça divina nos beneficia com essa oportunidade das reencarnações. Sendo justiça, ignora quaisquer privilégios que lhe queiram impor. Isso é muito importante. Não tem um filho mais amado, não tem um espírito mais amado, não tem um povo mais escolhido ou um povo menos escolhido. Não, somos todos nós. Não existe preferência, porque é a justiça. E a justiça está no merecimento de cada um de nós, através da nossa busca, do nosso mérito. Então vemos a justiça divina e com justiça, não beneficiando a um ou outro, ou furando a fila, cortando um atalho, passando por um caminho. Não, é pelas nossas atitudes, de cada um de nós. É cada um de nós que tem que aprender a nadar. É cada um de nós que tem que pedalar, tem que correr para perder peso. Não tem como pedir alguém que perca peso pela gente. Então essa é a oportunidade e a justiça divina a nos dizer. Não afirmes desse modo que Deus bajula ou condena. O Criador
criou todas as criaturas para que todas as criaturas se engrandeçam. E nesse engrandecimento é a nossa busca, é a nossa vontade de querer estar melhor, de melhorar, de aprimorar. Mas essa busca de melhorar e aprimorar, ela depende da gente usar a nossa inteligência e a nossa moral. Desenvolver a inteligência moral, para que a nossa inteligência ela seja orientada, moralizada, para que ela possa estar coordenada com a harmonia que existe no universo, com a harmonia que deva ter e prevalecer nas relações interpessoais, na harmonia interna de cada um de nós, no nosso mundo mental aqui, no nosso pensamento, nossas ideias, nas nossas convicções, nossos conceitos, nossa forma de ser, de pensar e de entender esse mundo, essa existência e as nossas dores. Para isso, sendo amor, repletou-lhes o caminho de bênçãos e luzes, e sendo justiça, determinou possuísse cada um de nós vontade e razão. E nós temos a vontade e a razão. Esses atributos imprescindíveis para nós caminharmos e cada vez mais utilizarmos com firmeza. Vamos aqui citar, resumir aqui, as duas características da lei de causa e efeito. Escolhas felizes são incorporadas ao patrimônio espiritual, servindo de referência para novas escolhas. As más ações ou escolhas infelizes produzem sofrimento ao espírito, porque ainda ele não tenha maior compreensão do processo de ação e reação, da repercussão dos seus atos, a voz da consciência, mecanismo regulador da vida, o alerta de que cometeu um atentado contra a lei de Deus. Todos nós temos a consciência, mesmo o mais simples, o mais ignorante, como o mais desenvolvido, todos nós temos a consciência daquela questão que Jesus falou: fazer ao próximo aquilo que quereis que vos faça. E nesse tom, nesse ensinamento, nós vemos que a consciência nós temos, quando fazemos alguma coisa errada, ou uma coisa indevida naquele momento, naquela circunstância, alguma coisa diz que não está errado, não está legal. É assim, simples, mas está ali. E essa consciência é ela que nos acusa. É a nossa consciência nos acusando. Não precisa ninguém, nada externo, nada de fora, nem o autocriador para ficar apontando a cada um. Você fez isso, você fez aquilo. Não. A nossa consciência. Nós já temos a consciência já em nós para nos ajudar, nos alertar a caminhar com segurança, com firmeza. Mas é preciso que avancemos. Os erros ou os equívocos cometidos são reparados ao longo das reencarnações sucessivas, por meio das provações, sempre com base na expressão amor, justiça e misericórdia divina. Isso é imprescindível, essa compreensão de amor, justiça e misericórdia. Porque quando nós estamos em situações, nós encarnamos situações aflitivas na nossa vida, alguma situação, desde que, como somos no tempo de criança ou até adulto, quando a coisa aperta, a gente fala: ai meu Deus do céu, me acuda, me ajude aqui, tem que resolver essa questão, meu Deus do céu, que problemaço. Nos acuda, olha só, porque a gente pede ajuda, a misericórdia divina, a justiça divina, para entender, compreender como sair daquela, como se safar daquela situação, ou como ter um insight de uma questão, de uma situação que está em urgência, emergência, vital, num acontecimento da nossa vida, para resolver. E nós pedimos a justiça divina, que nos acuda, que nos ajude. E a gente propalamos isso ao ar de maneira simples, de maneira instantânea, né? Quase inata. Por quê? É que a gente tem na consciência essa forte ajuda, orientação e proteção do alto a nos auxiliar. Mas para isso temos que estar aberto, com a antena parabólica sintonizada, voltada para o local correto, para que possamos ser escutados e estarmos abertos para sermos atendidos, através da nossa vontade conjunta. E nesse processo de entendimento da lei de causa e efeito, dessa circunstância, nós temos no livro Céu e Inferno, na segunda parte, uma coletânea de mensagens que Kardec organizou, bastante interessante, que vai mostrar aqui para nós as várias situações, os vários estados em que os espíritos, ao desencarnar, após uma existência aqui na Terra, nas evocações, nas comunicações, lá relataram as suas circunstâncias, os fatores do seu passamento, a sua atitude, a sua vivência quando estava encarnado, e o que estão sentindo nesse momento.
E nesse processo nós podemos ter um pouco desse entendimento da lei de causa e efeito, da justiça divina, na nossa vida prática, na nossa existência diária. E observamos que Kardec pretende mostrar com isso que nós somos herdeiros das nossas ações, das nossas atitudes, do nosso pensamento. Ações, atitudes e pensamentos. Na doutrina espírita e nas nossas palestras, nós sempre temos falado e comunicado sobre a questão do nosso pensamento, né? Do potencial que nós temos no nosso pensamento de trabalhar o fluido. Porque o fluido é neutro. Nós estamos imersos no fluido espiritual. Mas através do nosso pensamento nós podemos direcionar, canalizar, dar-lhe qualidades e desenvolver. Nós usamos isso direto e nem percebemos. Mas à medida que vamos estudando, entendendo mais, tendo essa visão espiritual, nós vamos melhorando e qualificando melhor os nossos pensamentos, favorecendo ao nosso equilíbrio, favorecendo os nossos objetivos, ao nosso foco, que é através da nossa persistência, esse foco irá determinar o nosso sucesso, alcançar o objetivo requerido, a finalidade que nós estamos trabalhando para isso. Então vamos observar agora, peguei aqui uma coletânea de alguns espíritos, em cada um, nas escalas de situações, no grau de situação da sua evolução, em que Kardec categorizou espíritos felizes, espíritos em situação mediana, sofredores, suicidas, espíritos endurecidos, criminosos arrependidos e expiações terrestres. Aí, expiações terrestres relatando várias situações daqueles que aqui estavam encarnados. Então, nesse apanhado de situações, nessa coletânea relatada por esses espíritos, nós vamos ter a oportunidade de ver a lei de causa e efeito funcionando, de ver as ações nossas, como elas repercutem no universo interno nosso, e no universo externo, nas relações pessoais. Nós podemos observar isso muito claramente. E vamos aqui fazer um resumo, passo a passo aqui, em cada um desses pontos, abstraindo aqui uma comunicação, porque existe vários grupos. Em espíritos felizes, existe 5, 6, 7 comunicações. Em espíritos de situação mediana, existe 8 situações. Vamos pegar cada um de um, para a gente ter uma visão das situações, das nuances de cada estado ao qual nós, espíritos, passamos ao desencarnarmos. E também em situações que, estando encarnado também, podemos passar por tais circunstâncias. Em espíritos felizes aqui, vamos ver o caso do espírito Sidenirs. Homem de bem, morto por acidente, Sidenirs disse ter permanecido muito tempo depois da morte sem se reconhecer. No entanto, com a graça de Deus e auxílio dos que o cercavam, quando a luz se fez, ela inundou o seu espírito. Kardec perguntou se sua posição ao entrar no mundo dos espíritos era feliz. Não. Tive de pagar a dívida humana, respondeu Sidenirs. Tive que expiar a indiferença para com o meu Criador. Porém, a sua misericórdia levou-me em conta o bem insignificante que pude fazer, as dores que resignado padeci, apesar dos sofrimentos, e a sua justiça, cuja balança os homens jamais compreenderão, tão benévolo e amorosamente pesou o bem que eu mal depressa se extinguiu. E o mal depressa se extinguiu. Então observamos aqui, no relato dele, que ele fala assim, os homens jamais compreenderão tão benevolência. Nós estamos estudando isso agora, para compreender essa benevolência de Deus, essa justiça divina. Naquela época, lá em 1800 e pouco, no relato dele, ele não tinha essa compreensão, não tinha esse entendimento, mas posteriormente viu a justiça divina a abraçá-lo. Nós estamos tendo a oportunidade de entender e já compreender essa justiça divina, nesse momento da nossa existência, para entender que ela sim, ela existe, ela abraça a todos e dá oportunidade. Ele aqui relata que ele fez pouco. Insignificante o que ele fez, mas o que ele fez de pouco, mas fez, é o que trouxe para ele a oportunidade de receber essa luz que ele diz que é uma luz, um estado de felicidade, de amparo. Então observamos como às vezes coisas simples, pequenas que nós fazemos no nosso dia a dia, que às vezes achamos insignificantes, mas ali estamos dando de nós, tanto no aspecto de entendimento, de conhecimento, junto,
com a moral, com a fraternidade, com carinho, com a humildade, com a simplicidade, com a ajuda, com acolhimento, com consolo, nós já estamos trabalhando e doando de nós, porque é merecimento nosso, é mérito nosso, doando e exercitando essa capacidade nossa. Então ele se enquadra aqui no estado de espírito feliz, pela sua atitude, pelo seu comprometimento e pela sua simplicidade, que ele diz, eu não fiz nada, foi muito pouco daquilo que eu podia ter feito, mas ele fez. Isso é importante. Agora, um espírito em condição mediana, Helena Michel, mulher de 25 anos, morta subitamente em alguns minutos em sua casa, sem sofrimentos e sem causa prévia conhecida. Era rica, um pouco frívola, e em consequência da leviandade do seu caráter, ocupava-se mais das futilidades da vida do que das coisas sérias. Apesar disso, seu coração era bom. Ela era doce, benevolente e caridosa. Evocada 3 dias após a morte por pessoas que a tinham conhecido, exprimiu assim: não sei onde estou, que perturbação me rodeia. Chamaste-me e acorro. Não compreendo porque não estou em casa. Choram minha ausência e estou aqui e não consigo fazer-me reconhecer por todos eles. Meu corpo não me pertence mais e, no entanto, eu sinto frio e gelado. Quero deixá-lo e estou presa a ele. A ele vou sempre. Sou 2 pessoas? Quando compreenderei o que me aconteceu? É preciso ainda que eu vá lá? Meu outro eu? O que ele se tornará comigo ausente? Obrigada por teres orado por mim. Reconheço a bondade de Deus que me poupou os sofrimentos e a apreensão do momento da separação do meu corpo e do meu espírito. Não sou infeliz, mas ainda tenho muito o que fazer para avançar rumo a uma morada bem-aventurada. Pedirei a Deus que me permita voltar a esta terra, pois tenho que reparar o tempo que aí perdi nesta existência. Que a fé vos sustente, meus amigos. Tende confiança na eficácia da prece. Quando ela parte verdadeiramente do coração, Deus é bom. Observamos no início que ela faz abstração, como ela vê o corpo, né? Ela fala aqui o corpo, eu sou eu e o outro é o outro, como se fosse 2, uma dualidade. Não entendendo, né, que o corpo era apenas um instrumento, uma ferramenta, que a alma, quando estava encarnada, ao perecer o corpo, o espírito se desdobra desse corpo. Então ela não é o corpo era apenas um instrumento de ela utilizar. E ela não entende, não compreende essa situação, esse contexto. Tem dificuldade com isso. Mas pede socorro, pede ajuda. E nesse processo de ajuda, de socorro, ela é feito um entendimento dela de que ela desencarnou, que ela não mais habita, não está mais naquele corpo não lhe pertence mais, mas que ela continua tendo a sua individualidade, continua sendo aquela pessoa, Helena, no caso, daquela encarnação, mas só que não habita mais aquele mundo físico, mas agora já está no mundo espiritual. E compreendendo isso, ela já pede a prece, uma ajuda, um amparo, tão necessário para que ela possa ir diminuindo essa ligação dessa existência que ela acabara de deixar, de partir. E compreender o seu novo estado. E ela começa a compreender o seu novo estado e vê o quanto ela tem que reparar, o quanto de tempo perdido ela despojou na sua existência e que vê realmente que precisa transformar, mudar isso. E isso ela precisa de uma outra reparação, de uma outra oportunidade de Deus. Mas nesse inteirinho, a prece que nós falamos aqui, que ela tem um valor incomensurável, quando diz aqui, verdadeiro do coração, ela é alcançada através do nosso pensamento, que direciona, que qualifica o fluido, e direciona com o sentimento do bem, de fazer o bem, chega aos nossos entes queridos, aos nossos conhecidos, que nós temos a consideração e que desencarnaram. Seja qual processo for, desencarnaram e que merece a nossa atenção, o nosso entendimento e a nossa destinação das nossas preces. Que a eles seja alcançada, porque servirá de acolhimento, servirá de força, de amparo estrutural, a nível espiritual, para que possa estabelecer a sua força, para que possa compreender o seu estado atual, que possa se revigorar, tomar as decisões necessárias para um novo engajamento e novas oportunidades. Então nós vemos nesse relato aqui a importância do esclarecimento dado ao Espírito, a importância de entendermos que não existe o eu
espírito, eu alma e o eu corpo. Não, é eu. É o espírito. É o espírito, é a alma. Entender a benevolência de Deus. Deus é bom, porque dá oportunidade. Nós somos acudidos, nós somos amparados. Não estamos deserdados ao desencarnarmos, ao retornarmos ao mundo espiritual. Não estaremos nunca desamparados, deserdados. Estaremos sempre sofrendo a providência divina, recebendo da providência divina o aconchego necessário. Espíritos sofredores. Augusto Michel era um moço rico, gozando a larga e exclusivamente da vida material. Embora inteligente, a despreocupação com as coisas sérias constituía o fundo de seu caráter. Sem maldade, mais bom do que mal, era amado por seus companheiros de prazer e procurado na alta sociedade por suas qualidades de homem mundano. Sem ter feito mal, não fizera o bem. Morreu de uma queda de carro num passeio. Evocado alguns dias após a morte por um médium que o conhecia indiretamente, deu sucessivamente as comunicações seguintes. Mal estou despreendido do meu corpo, assim posso falar-vos com dificuldade. A terrível queda que fez morrer meu corpo põe meu espírito numa grande perturbação. Estou inquieto com o que vou ser, e esta incerteza é cruel. O horrendo sofrimento que meu corpo experimentou não é nada comparado à perturbação em que me encontro. Rezai para que Deus me perdoe. Oh, que dor! Oh, graças, meu Deus, que dor! A Deus. Aí depois, na outra oportunidade, esse espírito foi de novo, teve uma comunicação com ele. Já vinha a voz, mas só pude falar-vos com muita dificuldade. Porque sofrer ainda quanto o meu corpo não sofre mais. Porque esta dor horrenda, esta terrível angústia ainda existe. Rezai, ó, rezai para que Deus me conceda o repouso. Ó. E depois, numa outra oportunidade, algum tempo depois, uma nova comunicação dele, sou eu que venho pedir-vos para orar por mim. E depois, uma outra oportunidade, podeis fazer-me bem por vossas preces. Ou seja, no processo, ele estava pedindo prece, mas continuava naquele processo de mal-estar, sofrendo ainda pelo processo dele, desencarne. Aí uma observação. A insistência do espírito para que se fosse orar sobre o seu túmulo era uma particularidade notável, mas que tem sua razão de ser se se considerar quão tenazes eram os laços que o retinham ao corpo e quão longa e difícil era a separação, em consequência da materialidade de sua existência. Compreende-se apaixonado do corpo, aproximando do corpo. A prece pode exercer uma espécie de ação magnética mais poderosa para ajudar no despreendimento. O uso quase generalizado de orar junto aos corpos dos falecidos não viria da intuição inconsciente que se tem desse efeito? A eficácia da prece, nesse caso, teria um resultado simultaneamente moral e material. Naquele processo que ele vinha sempre pedindo prece naquelas comunicações, ele estava pedindo que fosse lá onde que ele foi enterrado, lá no túmulo dele, que fizesse a prece lá. Mas como não estava indo lá para fazer a prece, porque necessariamente não precisa da pessoa ir no local onde que está ali o corpo para fazer prece. Né? A prece ela vai pelo pensamento. Né? Pensamento qualificado. Então ele estava querendo que fosse lá. Ele estava condicionado a esse processo. Que fosse lá, fisicamente, lá as pessoas fizessem prece para ele. Mas não foi. Aí nesse processo está pedindo prece. Até que surgiu a oportunidade e foi lá e fez a prece para ele. Então, por isso que está dizendo aqui, tem resultado simultaneamente moral e material. Nesse processo que foi lá ao seu túmulo e fez a prece, ele conseguiu se desprender daquele contexto ali junto ao túmulo. Ele precisava dessa situação material para estar lá. Não que exista a necessidade de nós sairmos daqui e ir lá fazermos prece para aquele que faleceu, para o corpo, porque ali só está o corpo físico em processo de decomposição. O espírito não está lá. E se assim está lá, é porque está muito materializado, mas necessariamente não precisa estar junto, agregado àquilo lá. E a nossa prece, ela chega aonde for, aonde estejamos. Seja a prece que nós fazemos aqui para um encarnado que esteja no Japão, ou seja para um ente
já desencarnado, que esteja no mundo espiritual. A nossa prece chegará, porque não existe o tempo e o espaço. Quando a nossa vontade, a nossa intenção, o nosso amor entra em cena nesse processo. E eles tinham que ter essa compreensão de entender isso, mas naquele momento não foi possível, e ele insistia, até que ocorreu, que foi lá e fez a prece, ele conseguiu se destravar daquela condição. E ele estava sofrendo muito, porque foi uma morte abrupta. Foi por um acidente, automaticamente, no vigor da sua vida, um acidente forte, automaticamente se achava vivo, achava ainda atrelado àquele corpo físico. E isso lhe causava grandes sofrimentos, como causa. Suicida agora, o Louvet. Louvet François Simon, vencido pelo desgosto por não suportar a prova da miséria, matou-se aos 67 anos de idade. Ele atirou-se da torre Francisco I, despedaçando-se nas pedras. 6 anos depois, o espírito se via ainda a cair da mesma torre, estraçalhando-se nas pedras. O pensamento dele, por não suportar, né, a prova da miséria, e achando em cessar aquele sofrimento, que romper, causar ruptura com o corpo físico, aniquilar o corpo físico, e iria resolver a sua angústia. Incompreensão, ignorância da parte dele em compreender que a alma, ela sobrevive, preexiste à morte do corpo. E nesse processo que ele, esse evento que ele fez, esse fato, ele ainda sente, repercute nele ainda esse ato, esse acontecimento, naquele momento. Se eu tivesse fome, aí ele relata, mais à frente ele relata, depois desse ato, né, o quanto ele vem sofrendo, o quanto de suplício ele vem sofrendo. Se eu tivesse fome, em vez deste sofrimento mais terrível, mais invisível para vós não hesitareis em me dar um pedaço de pão. Peço-vos para orar por mim. Não posso ficar mais tempo. Perguntai a um destes bem-aventurados que estão aqui, e sabereis quem eu era. Orai por mim. Quando ele diz perguntai a bem-aventurados, é porque ele foi levado nessa comunicação, então ele via os espíritos que o levou. Então pedindo para perguntar, que ele foi para ajudá-lo a compreender, porque ele estava sofrendo muito. Ele estava sofrendo porque ele cometeu um ato e ele ficava repetindo aquele ato, aquela tragédia, aquele fato, repetindo, aquilo se tornou angústia, dor, sofrimento, repetindo, e nunca acabava, não cessava. E ele sentia, não cessava aquilo. Então ele queria um pão da vida. Aquele pão que Jesus falou, né, ele queria. E nesse processo, ele mais uma vez diz aqui, orai, peça por mim, tenha piedade, ajude-me. Ele está pedindo ajuda, está pedindo amparo, está pedindo socorro. Mas observamos quanto de tempo. Quando ele fala 6 anos, é 6 anos nosso aqui. Mas no mundo espiritual, os 6 anos não tem. Então é relativo. Que aqui é 1 segundo, no mundo espiritual pode ser 1 século, pode ser 1 milênio. Então é relativo. Mas o quanto tempo ele relata, o quanto ele estava atrelado àquela existência e naquele processo de sofrimento. Né? Então nós observamos que é uma incompreensão achar que ao cessar o corpo, nós estaremos livres. Ou acabará. Aqui nós somos seres imortais. Preexistimos ao nascimento, né? Antes de nascermos já existíamos como espírito. Ao adentrarmos numa encarnação, estamos aqui em corpos utilizando, e quando esse corpo perecer pela idade, pelo tempo, por uma doença, ou por um acidente, nós estaremos libertos desse corpo físico. Mas, ao contrapartida, proporcionalmente, o nosso grau de evolução vai depender da forma que nós utilizamos e vivemos no nosso mundo físico, como agimos, como pensamos, porque essa que é a nossa bagagem. Essa que é a bagagem que nós falamos, bagagem espiritual. Esse conteúdo, essa massa de entendimento e compreensão desenvolvimento da inteligência e da moral junto no nosso processo de crescimento. Isso vai conosco, com certeza. E Louvet, o guia do médium. Falando aí do caso Louvet. Esse que acaba de se dirigir a ti, meu filho, é um pobre desgraçado que tinha uma prova de miséria na terra. Mas o desgosto tomou conta dele. Faltou-lhe a coragem. E o desafortunado, em vez de olhar para o alto, assim como deveria ter feito, entregou-se à bebedeira, desceu aos últimos limites do desespero e pôs fim à sua triste prova, jogando-se da torre de Francisco, em 22 de julho de 1857. Tende compaixão de sua pobre alma, que não é
avançada, mas que tem, entretanto, suficiente conhecimento da vida futura para sofrer e desejar uma nova prova. Pedi a Deus para lhe conceder essa graça e fareis uma boa obra. Observamos o quanto ele, nesse processo acolhido, começou a entender essa nova oportunidade, essa vida futura e ter a nova chance. Esse Louveiro que suicidara terá uma nova oportunidade, terá uma nova chance, porque está dentro da lei de justiça divina. É a lei de causa e efeito repercutindo e retornando para ele com oportunidade para ele trabalhar, desenvolver através do amor e da vontade. Isso é muito importante. Importante nesse mês, então, né, que é o Setembro Amarelo, né? Vemos aí a importância e a justiça divina. Acolher todos aqueles que no momento de tristeza, desespero, de ignorância, acha que cessão da vida do corpo material irá acabar com as suas dores, irá aniquilar a sua existência como princípio, como alma, e não irá. Não irá. Não irá isso acontecer. Mas a justiça divina está lá, previdente e providente, a ajudar aquele que cometeu pela sua ignorância esse ato, a auxiliar para ter nova oportunidade, novo entendimento e novo crescimento. Vamos agora no criminoso arrependidos, né? Um deles é Benoist. Morto em 1704, Benoist foi um frade sem fé e essa descrença lhe foi fatal. Só ela é bastante para acarretar outras, disse o ex-frade, cujos erros e crimes foram inúmeros. As torturas da fome de muitas vítimas eram extintas a miúde pela violência, informou Benoist. Agora sofro todas as torturas do inferno e as vítimas me atêm um fogo que me devora. A luxúria e a fome insaciáveis perseguem-me. Abrasa-me a sede, os lábios escaldantes, sem que uma gota caia neles como refrigério. Falando sobre o arrependimento, Benoist esclareceu que ele lhe viera havia muito tempo, mas devido ao sofrimento, tendo sido surdo ao clamor de suas vítimas inocentes, o Senhor também fora surdo aos seus clamores. Os demônios berram mais do que eu. Seus gritos sufocam-me, enchem-me a boca de peixe fervente. Referindo-se ao caso Benoist, o guia do médium explicou que as atrocidades por ele cometidas não tinham número nem conta. Maior era a sua culpa porque possuía inteligência, instrução e luzes para guiar-se. Tendo falido com conhecimento de causa, mais terríveis lhe seriam os sofrimentos, os quais, não obstante, se suavizariam com o exemplo e auxílio da prece, de modo a que, confortado pela esperança, pudesse vislumbrar seu termo. Observamos aí que ele tinha o conhecimento, né, de causa, tinha a inteligência, era um frade, tinha então, um pouco de conteúdo moral, religioso para passar, mas cometeu atos criminosos. Virou os olhos para o amor, para a fraternidade, para a tolerância, para a ajuda aos pobres, mas voltou os olhares para o outro lado. E nisso ele praticou o mal, exerceu o mal, tendo consciência e conhecimento do que aquilo repercutiria na vida daqueles que sofreram. E o sofrimento dele foi terrível. Que à medida que o conhecimento, que nós agimos com conhecimento, de intenção forte, de maneira constante, automaticamente, na lei de causa e efeito, nós iremos receber esse processo também na nossa existência. E para trabalhar isso, delongará de nós todo o fervor, toda a vontade e toda a capacidade de passar, de resignar pelas dores, para poder suprimir aquele mal que até então tínhamos feito a outro. Não necessariamente irá ser resgatado com aqueles que ele fez o mal, aquelas pessoas que ele trucidou, que ele matou, tal, mas por outras circunstâncias, porque muitos daqueles até o perdoaram, até não estão vinculados a ele na vingança e na raiva, já estão em outra sintonia, estão em outras oportunidades de existência, mas ele continua ainda recebendo atrozmente aqueles atos que ele praticou, sabendo que eram horríveis. Então ele sofrerá na lei de causa e efeito todo esse padecimento, através da sua consciência, através das situações que lhe será imposta para ele expiar. No processo de expiar as faltas passadas, mas de prova, para ele avançar e evoluir e crescer. Porque toda expiação é uma prova. Há um ensinamento, há um entendimento. Não é só pagar. Não, é crescimento, é desenvolvimento. É restabelecer
aquilo que nós fomos criados e proposto a desenvolver, o nosso entendimento e conhecimento. Espíritos endurecidos, lapomerai. Este espírito aqui está colocado entre os endurecidos em razão do muito tempo que levou antes de manifestar-se. Arrependido, o que é também um exemplo a mais para provar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Entretanto, pouco a pouco se foi corrigindo e deu mais tarde ditados instrutivos e sensatos. Hoje ele poderá ser colocado entre os espíritos arrependidos. A luz faz o suplício desse espírito, e ele próprio que o confessa, em que pese ao seu orgulho, quando diz, lutarei por mim mesmo, só, contra essa luz odiosa. E ainda nesta frase, a luz ofusca-me e penetra, qual flecha aguda, a sutileza do meu ser. Essas palavras, sutileza do meu ser, são características dando a entender que sabe que o seu corpo é fluídico e penetrável. A luz, a qual não pode escapar, a luz que o penetra, qual aguda flecha. Este espírito aqui está colocado entre os endurecidos, em razão do muito tempo que levou antes de manifestar-se arrependimento, o que é também um exemplo a mais para provar que o progresso moral nem sempre acompanha o progresso intelectual. Entretanto, pouco a pouco, se foi corrigindo e deu mais tarde ditados instrutivos e sensatos. Hoje, ele poderá ser colocado entre os espíritos arrependidos. Então, observamos aí a questão do progresso, né? Nem sempre o progresso intelectual está sendo acompanhado pelo progresso moral. E quando ele avança, vai muito à frente, automaticamente ele vai causar desorganização nas atitudes, na inteligência que está praticando, utilizando, porque o egoísmo, as vicissitudes, o interesse, o poder é muito forte. Sem ter esse cunho moral, automaticamente desorganiza a sua existência, a sua vida, levando para um caminho não tão construtivo, benevolente. E ele demorou. Ele demorou muito a compreender isso, foi relutante em entender, e essa luz que vinha, que ele fala que ofuscava, ele entrava entre ele e mostrava toda a sua incapacidade, sua ingerência na encarnação anterior, de atender a inteligência e uni-la ao componente moral, componente ético, ou componente humano da sua existência. Então, observamos, e ele ficou endurecido, não aceitava, não entendia isso, não era para ser dessa forma. Por que isso? E ficou nesse processo, ficou endurecido. Até chegar o momento em que ele viu que não daria mais, e precisava se desenvolver e progredir. Então, esses espíritos endurecidos, eles são muito recalcitrantes nas suas atitudes, na sua existência petérea, não dão braço a torcer, e acham que é assim que as coisas são, e não acreditam que está acontecendo. Não acreditam que ainda exista, não acreditam no mundo espiritual, não acreditam na força da moral para desenvolver a sua capacidade intelectual, e desenvolver e aprimorar a sua inteligência, adicionar à sua inteligência o caminho da harmonia, não aceita. E não aceita, e isso vai demorando. Até ter uma outra oportunidade, que vai ter outra oportunidade de encarnar e desenvolver essas habilidades em outro campo, no campo da moral, para canalizar isso. E tem expiações terrestres. E expiações terrestres são uma grande quantidade que nós podemos, durante a semana, ao chegar em nossos lares, pegar o livro Céu e Inferno e ver lá. E tem um aqui, o José, o cego. Amigos, eis a minha história. E se o meu exemplo puder esclarecer quaisquer dos meus irmãos encarnados, de modo a evitarem a má ação que pratiquei, terei por principiado o resgate da minha dívida. Então, no Céu e Inferno, na segunda parte, lá no capítulo 7, tem vários relatos de expiações terrestres, situações bastante interessantes, e algumas até que a gente pode ver, parece que eu já vi uma situação dessa aqui no dia a dia aqui, alguém relatando uma situação dessa. Então é bastante interessante a gente estudar sobre esse ponto aí. E para finalizar, o conhecimento da lei de causa e efeito é bastante importante para que possamos compreender o amor de Deus em verdade. O entendimento claro e racional dessa lei tem potencial de fazer com que nós hajamos em concordância com o amor. Compreensão da lei de causa e efeito pode nos ajudar a tomarmos decisões sábias em nossas existências e, consequentemente, a evoluirmos de forma mais eficiente. E lá em Kardec, no capítulo 7,
lá na primeira parte, tem um Código Penal da Vida Futura, com profundidade da lei de causa e efeito, através de 33 itens. Ele tece inúmeros comentários importantes a respeito da lei de causa e efeito. Que possamos entender e estabelecer essa lei na nossa vida, nas nossas ações, no nosso comprometimento no dia a dia, conosco mesmo, com nós próprios, e com as pessoas que nós temos relação, com os seres que nós temos relação, para nos aprimorarmos. E vermos aonde que está o nosso tesouro, saber selecionar aonde que está o nosso tesouro, aonde que devemos colocar a nossa inteligência, a nossa vontade, o nosso pensamento, para que ele possa, através dos eflúvios, refletir em nosso benefício, em benefício de todos aqueles que aqui estão ao nosso redor. Para que realmente sejamos fortunados, sejamos ricos, não ricos nas posses das coisas perecíveis, mas nas coisas dos valores imprescindíveis para a nossa transformação. E quando daqui sairmos, deixarmos, ou aonde estivermos, é nosso conhecimento, é a nossa expressão, é o bem que fizemos, porque quando nós fazemos o bem que fizemos, é as ações que nós desenvolvemos, a nossa capacidade, o nosso desenvolvimento de dar qualidade ao que nós achamos e que realmente vale a pena ser vivido, vale a pena ser conquistado. Isso nos garante a liberdade. Que conhecereis a verdade vos libertará. E ela liberta sim. Liberta de crenças antigas, preconceituosas, liberta de inverdade, liberta da enganação, liberta de nós próprios, de acharmos que aquela situação é assim mesmo, não vai mudar, mas peraí, não, vai mudar sim. Deixa eu sair do meu estado de emoção, de apreensão, de raiva, de nervosismo, de intolerância, deixa eu acalmar e ver, realmente tem uma saída. E nós temos prova disso na nossa vida, no dia a dia. Quem de nós não passou por uma situação, uma circunstância dessa na nossa existência, achando que não tinha saída, porque a gente estava num estado emotivo, num estado mental alterado, e não tinha saída, mas depois acalmando, se equilibrando, e a saída apareceu. Ou ela apareceu? Não, ela já estava lá. Ela já estava lá. Nós que não a víamos. Nós que estávamos tolhidos por alguns sentimentos que não nos ajudavam. E através desse processo nós começamos a compreender. E à medida que nós compreendemos mais essa lei de causa e efeito, mais nós vamos depositar os nossos valores imprescindíveis numa poupança realmente real e verdadeira, que não cobra juros, mas que nos dá retorno de satisfação, de alegria, de fortaleza, de resiliência nas situações da vida, nas situações difíceis da vida. Porque as situações difíceis da vida são para a gente aprimorar. É para a gente sair do nosso conforto, é para nós balançarmos o esqueleto e andarmos para frente, avançar e sermos melhores do que fomos ontem. Assim como cada aniversário que nós fazemos nesse mundo terreno, a cada data de aniversário, nós somos a versão mais nova de nós mesmos, apesar desse corpo aqui, físico, estar envelhecendo. Mas nós estamos cada vez mais novos, porque nós não nascemos prontos. Não somos máquina de lavar, geradeiras, computador, iPad, celular, não somos nada disso. Nós somos espíritos utilizando corpos físicos para desenvolver e aprimorarmos. E a cada data de nascimento nós temos que fazer um marco diferente na nossa existência. Estamos mais novos, mais espertos, mais despertos, entendendo cada vez mais o universo interno nosso e o universo externo. Uma boa noite a todos, que possamos cada vez mais caminhar com esses entendimentos e analisá-los. Com as nossas próprias cabeças, analisá-los, entendê-los, interpretá-los. E se vale a pena, se é isso mesmo, que arregaçamos as mangas e façamos disso uma vivência nossa. Um exercício diário, prático, que começa devagar, calmo, nas pequenas coisas, e cada vez mais aumentando o grau. E não fiquemos flagelados com as situações difíceis, ou que não tem mais jeito, eu não tenho mais jeito, não tem como fazer, já fiz muita burrada. Não, sempre tem jeito. Daqui para frente, ao novo dia, podemos recomeçar e transformar, com amor e com vontade. Uma boa noite a todos, e que possamos continuar caminhando nas existências sucessivas da nossa vida.